João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-te, vai e lava no tanque de Siloé, quer dizer, enviado, ele foi lavar-se e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes conheciam a vista como mendigo, perguntavam, como não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram-lhe, pois, os fariseus, que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez logo e abriu-lhe os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? O que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e interrogaram, é este vosso filho que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas nós não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, idade tem, e falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois que estes já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso que disseram os pais dele, por isso que disseram os pais dele, ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, sei de uma coisa, era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse e não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis também torná-los vossos discípulos? Então os injuriaram e disseram, discípulos dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste homem nem sabemos de onde é, respondeu-lhe o homem. Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença, e se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido de todo pecado, nos ensina a nós, e expulsaram. Ouvindo Jesus que os tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu, disse, quem é, Senhor, para que eu possa crer? Jesus lhe disse, já tenho-os visto, e é esse que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus estavam perto dele e perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecados algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo aqui? Né? Jesus entra no templo dos judeus, tenta perverter a lei e a ordem dos judeus, dizendo que eles não precisariam mais vender pombas ali para sacrifício do perdão dos pecados, porque ele veio para perdoar pecados, né? Então não precisava mais vender bicho ali para perdão dos pecados. Começa a dizer que o pai dos judeus é o diabo, que Abraão é o próprio diabo, que é o pai da mentira, que ele é o Senhor da verdade, porque ele veio do alto. Os judeus vão morrer no pecado deles, porque eles são escravos do pecado deles, mas Jesus pode salvar eles, pode libertar eles, porque ele está perdoando o pecado. Então, os judeus tinham uma lei, uma tradição de matar bicho para perdão dos pecados, que eles entendiam e acreditavam que o próprio Deus colocou isso como condição para que eles continuassem tendo a aliança deles com Deus. Certo? Então, se aparecesse alguém perdoando pecados ali, essa pessoa não só estaria acima da lei dos judeus, se colocando acima da lei dos judeus, mas como se colocando também acima do próprio Deus dos judeus, colocando melhor como o próprio Deus dos judeus. E Jesus fez isso, né? Porque ele vai dizer que os judeus expulsaram ele do templo, né?
porque não queria que ele ficasse lá. Aí o texto vai dizer que ele saiu com os discípulos dele e topou na rua uma pessoa que era cega, né? E essa pessoa era uma mendiga, né? Que ficava na rua e era cega. Só que esse mendigo aqui, senhoras e senhores, não é no sentido literal, né? Ser um cego, né? No sentido literal de ser uma pessoa que não enxerga nada, que vê tudo preto na frente dela. Né? A cegueira aqui significa uma cegueira ideológica, uma cegueira doutrinária, uma cegueira dogmática, uma cegueira de crença. Né? Ou seja, Jesus queria que as pessoas vissem ele como perdoador de pecados, como Deus, como o maior entre todos os outros profetas, como maior autoridade. Né? Então as pessoas que não viam ele desse jeito, eles chamavam ele de cego. Né? Então ele acaba topando com um desses cegos no meio da rua. Né? Esse cego era um mendigo que todo mundo conhecia, que ficava pedindo esmola lá. Né? Aí os discípulos dele perguntam por que ele está cego assim, se o pai dele ou a mãe dele pecou para ele estar cego assim, porque os discípulos procuravam, né, que as pessoas se submetessem a ele, logo que vissem Jesus, viesse correndo até ele e se ajoelhasse pedindo pecado, pedindo perdão do pecado para Jesus, né, adorando ele como se fosse Deus. Então esse cego não faz isso, né? Os discípulos acham que o pai, mas a mãe dele fez algum pecado, né, por ele ter nascido cego e não ter reconhecido Jesus, não ter visto Jesus como a luz do mundo, como Deus dele, como perdoador dos pecados dele, né? Aí o texto vai dizer que Jesus fala para eles assim, não, nem o pai dele, nem a mãe dele pecou para que isso acontecesse, não, né? Ele está cego desse jeito porque para que as obras de Deus aconteçam, né? Inclusive a gente precisa fazer as obras de Deus antes que anoiteça, porque quando chegar a noite a gente não pode mais trabalhar, né? E eu sou a luz do mundo, né? Então a curar a cegueira daquele jovem, senhoras e senhores, é, é fazer com que ele conseguisse ou vesse Jesus como se fosse o rei dele, o perdoador de pecados dele, né? Aí o texto vai dizer que ele passou por um ritual, Jesus cuspiu lá na terra, passou no olho dele, mandou ele se lavar lá num tanque lá que se chamava tanque do enviado, ou seja, o tanque de Jesus. Ele foi lá, se lavou, voltou vendo, ou seja, voltou vendo que Jesus era um perdoador de pecados, que era Deus, né? Que era uma autoridade maior, né? Aí as pessoas que estavam lá viam ele e perguntavam, mas esse daqui não era o que ficava perto de nós lá pedindo esmola, etc e tal, uns falavam que sim, outros falavam que não, aí no final das contas ele falou, sou eu mesmo, né? Aí o que vai acontecer? Ele é levado até os fariseus perguntam para ele como que Jesus abriu os olhos dele, ele vai dizer que Jesus fez ele passar por um ritual lá, como se fosse um batismo isso aqui, né? Por isso que ele teve que lavar os olhos, né? Então ele tornou a ver de novo, ganhou olhos novos, esses olhos novos que ele tem agora enxerga Jesus como perdoador de pecados, como Deus. Então eles resolvem não acreditar nisso e vão os fariseus não acreditam nisso, né? E vão dizer o seguinte, né? Esse homem aqui não parece ser de Deus, né? Porque como assim? Ele diz que é de Deus, que a gente tem que acreditar que ele é de Deus, que ele é o próprio Deus. E o próprio Deus que a gente acredita estabeleceu para nós uma lei no dia de sábado de não trabalhar. E ele, sendo pecador, está quebrando a lei do sábado, quebrando a lei do sacrifício, a lei do sábado. Então não tem como esse cara ser de Deus, né? Aí o texto vai dizer que eles não acreditaram que aquele homem ali era cego desde pequeno, né? Ou seja, como é que esse homem até hoje não conheceu a história de Jesus, não viu ele, que ele era o Cristo, não viu que ele era essa coisa toda que ele disse ser, né? Aí o texto vai dizer que os fariseus levaram ele até os pais dele para perguntar aos pais dele se ele era cego desde nascença mesmo. O pai dele vão dizer que ele era cego desde nascença mesmo, mas não sabia quem abriu os olhos dele, quem tinha feito ele enxergar, né? Aí o texto vai dizer que Jesus, então, é, é, não sabia quem tinha feito ele enxergar, e os pais dele falaram para perguntar para ele quem que tinha feito ele enxergar, porque ele já era maior de idade, ele poderia responder por ele mesmo. Por quê? Porque os judeus tinham estabelecido uma lei dentro da sinagoga que quem confessasse ser Jesus lá que fosse expulso da sinagoga, né? Por quê? Porque Jesus queria que as pessoas pedissem perdão dos pecados para ele, não sacrificassem mais animais para perdão dos pecados, né? Então, os judeus pensaram o seguinte: se vocês querem considerar Jesus Deus da vida de vocês, perdoador do pecado de vocês, que vocês peçam perdão dos seus pecados para ele e adorem ele como Deus fora da sinagoga, mas aqui dentro da sinagoga não, né? Então Jesus vai interrogar ele novamente, aí ele vai dizer que Jesus curou ele porque fez ele passar por um ritual lá, né? E fez ele lavar os olhos lá. Aí ele foi e passou a enxergar Jesus. Eles vão dizer para o cego, assim, os fariseus: você tem que dar glória a Deus porque esse Jesus aí é pecador. Entendeu? Aí ele vai retrucar dizendo se Jesus era pecador, ele não sabia, mas que antes ele não via, mas agora ele estava vendo. Então, ou seja, se ele é pecador, eu não sei, mas antes eu não via, mas e agora eu estou vendo ele como perdoador de pecados, como a luz do mundo, como o próprio Deus, né? Então, o texto vai dizer que eles perguntam para ele como que ele fez você enxergar. Ele vai dizer o seguinte, né? Eu já disse para vocês como que ele fez eu enxergar. Vocês não estão escutando o que eu estou falando. Vocês por acaso estão querendo ser discípulos dele, porque vocês estão perguntando demais, né? Aí eles vão dizer para ele: que discípulo dele aqui? Nós somos discípulos de Moisés, nós sabemos quem falou Moisés, sabemos que Deus falou Moisés, sabemos de onde Moisés vem, mas desse tal Jesus aí nós nem sabemos de onde ele é, né? Aí o homem vai dizer assim: eu sei que
Respondeu-lhe o homem: Nisto é de estranhar que vocês não sabem nada sobre ele, já que ele me abriu os olhos, né? Nós sabemos que Deus não atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e faz a vontade dele, então este ela atende, né? Eu sei que desde que eu existo no mundo, ninguém conseguiu curar um cego que era cego desde a nascença, né? Este homem conseguiu me curar, né? E ele não conseguiria fazer isso se Deus não estivesse com ele, se ele não fosse de Deus, né? Então ele está dizendo assim para os fariseus, né? Eu nunca vi uma pessoa que não quer enxergar, ver, né? Então, se eu não enxergava ele como o Messias, como perdoador de pecados, como Deus, e agora eu estou enxergando, isso quer dizer que ele só pode ser de Deus, porque se ele não fosse de Deus, ele não faria isso que conseguiu fazer, né? Fazer eu enxergar ele como uma liderança nesse nível, né? Aí o texto vai dizer que os fariseus retrucaram, expulsaram ele da sinagoga, né? Porque se ele quisesse, então, ser discípulo de Jesus e pedir Jesus perdão dos seus pecados, aceitar ele como Deus, que ele fizesse isso longe da sinagoga, né? Porque a lei da sinagoga era a mesma, as pessoas tinham que continuar sacrificando animais para perdão dos pecados e inclusive respeitar a lei do sábado, né? Aí Jesus vê que ele foi expulso da sinagoga, Jesus chega perto dele e pergunta para ele se ele conhece o Filho do Homem, se ele quer no Filho do Homem. Ele vai dizer para Jesus apresentar para ele quem que é esse Filho do Homem para ele que possa crer. Jesus fala para ele assim: Eu sou Filho do Homem, eu estou falando com você, você está me ouvindo, eu que sou Filho do Homem. O texto vai dizer que ele gosta de Jesus, crê em Jesus e começa a adorar Jesus. Aí ele vai dizer para os fariseus que ele veio para fazer com que os cegos vejam, né, e que os que veem ficam cegos, né? Então, ou seja, ele vem fazer com que aqueles que não veem ele como Salvador, como perdoador de pecados, começa a ver ele como Salvador, como perdoador de pecados, como Deus, né? E aqueles que veem ele como ameaça às autoridades, como as autoridades viam ele como ameaça à autoridade, como ameaça à tradição e à lei, ele ia vir fazer com que essas pessoas fossem cegas, né? Ou seja, não vissem que ele era inimigo, né? Que ele era um problema ali, né? Então por isso que ele falava em parábolas para os discípulos dele, né? Justamente para os fariseus não entender que por trás das parábolas dele tinha ameaça a eles, fariseus que são autoridades, e portanto depois ele explicava as parábolas para os discípulos dele, né? Aí os fariseus vão dizer: por acaso você está falando que nós vamos nos tornar cegos porque nós vemos você? Aí ele vai falar: já que vocês se dizem que veem, então vocês vão ser subjugados pelo pecado de vocês, porque eu vim para julgar o pecado de vocês, eu vim para julgar os pecadores, aquele que considerar toio, e considerar joio, eu vou colocar a minha esquerda e jogar no fogo do inferno. E eu vou fazer isso com vocês. Mas se vocês dissessem que vocês não tinham visto, que vocês não enxergavam, então não ia ter pecado sobre vocês, né? Então, senhoras e senhores, Jesus acaba se colocando como Deus, dizendo que poderia perdoar pecados, mas perdoaria pecados apenas aqueles que ele queria perdoar, né? Porque não perdoou da mulher adulta, como nós vimos, né? E as pessoas que ele não perdoasse pecado, elas seriam pecadoras, ele consideraria essas pessoas pecadoras porque não quis perdoar pecado, ia queimar essas pessoas no fogo do inferno e acabar com a vida dessas pessoas, né? Então, ou seja, num sentido ele estava certo porque Deus é o próprio homem, né? Não há nada demais ele se considerar Deus, né? O problema ele é obrigar as pessoas a amarem ele só porque ele é Deus, né? E veja bem, você tem que amar a Deus porque você tem admiração por ele, por espontaneidade, né? Veja bem, eu tenho uma deusa que é Gisele Bündchen, eu amo ela de todo o meu coração, com todas as minhas forças até o fim da minha vida, né? E é tudo por espontaneidade, eu quero amar ela, né? Não como Jesus obrigava as pessoas a amar ele, aquele que não amasse ele, né? Ele ia castigar, ele ia jogar no fogo do inferno, até porque ele exigia que as pessoas amassem mais ele do que a própria família, né? Então ele se aproveita do sentimento de vingança daquele homem que foi expulso da sinagoga e pega aquele homem para ele, né? Dizendo para aquele homem que ele é o filho do homem, e o filho do homem é aquele que todos conhecem, que vem tacar fogo em Jerusalém, destruir todas as autoridades de Jerusalém, e os judeus que moram em Jerusalém, que não aceitam ele, que não quer pedir ele perdão dos pecados ou ver ele como Deus, certo? Então é isso, Jesus queria se colocar como Deus, senhoras e senhores, por isso foi expulso e morto.